Samuel, capítulo 17, versículo 41. Primeira Samuel, capítulo 17, versículo 41. Quem achar, se coloque de pé, que essa palavra aqui. 1 Samuel, Capítulo 17, 41. Amém? Amém. Amém? E diz assim: Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: Por acaso sou o cão, para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá e darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: Você vem a mim com uma espada e uma lança, um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, quem você desafiou. Amém? Você sente com as palavras em nome do Senhor Jesus. Igreja, estamos diante de um texto bem conhecido, onde fala sobre a história de Davi e Golias. Davi, até pelos não cristãos, todos conhecem a história de Davi e Golias. Mas precisamos, antes de chegar nessa passagem, precisamos conhecer um pouco quem foi Davi. Precisamos entender um pouco da história de Davi. Uns tempos atrás dessa passagem, no versículo 16, no versículo 15 na verdade, ainda tinha, até quando Davi derrotou Golias, tinha um rei chamado Saul. Saul, ele foi um rei que Samuel ungiu. Só que chegou um certo tempo que Samuel disse a Saul: Saul, você vai nessa cidade e você não vai deixar nada. Você não vai pegar nada, você vai só destruir tudo lá. E a Bíblia vai dizer que Saul foi, só que ele não fez o que Deus tinha mandado. Saul, ele foi, mas ele trouxe coisas a qual não era para trazer. A ordem do Senhor era deixar tudo lá. Só que ele acabou trazendo as coisas que não era para trazer. E a Bíblia vai dizer que o Senhor rejeita Saul. Deus fala para Samuel: Samuel, Saul não é para ser mais rei, eu o rejeitei. E ali Samuel vai e fala para ele. Saul, ele suplica por perdão, mas ali já não tem mais, porque a palavra do Senhor não volta atrás. E a Bíblia vai dizer que Saul, ele passando alguns tempos, os filisteus estavam aterrorizando o povo de Israel. Os filisteus estavam aterrorizando o povo de Israel, e ali eles não sabiam o que fazer, porque eles tinham um gigante de quase 2,90 metros, quase 3 metros na verdade, e eles temeram, porque não podia ir todos de uma vez, era só um. E aquele homem era muito grande, muito forte, e aos olhos ele podia temer. E um pouco atrás dessa mensagem, quando Deus rejeita Saul, o Senhor fala para Samuel, diz assim: Samuel, vai até Belém com óleo, que lá tem um escolhido. Quando o Pedro trouxe o louvor de Davi, eu falei: é forte mesmo. Aí, é isso mesmo que eu vou falar agora. Samuel, ele vai até... Antes disso, Samuel olha assim, fala: Senhor, como que eu vou ungir? Como que eu vou ungir uma pessoa lá? Se Saul descobrir, ele vai querer me matar. Se Saul descobrir, ele vai querer fazer o mal para mim. Só que ali, o Senhor deu, como eu posso dizer, uma estratégia. O Senhor deu uma estratégia para Saul. E é algo muito interessante, porque Deus, ele mandou Samuel ir. Diante daquela circunstância, Samuel podia dizer que não ia mais. Só que aí que entra. Quando nós precisamos de uma estratégia, quando nós precisamos de uma solução, quando Deus manda, Ele dá a estratégia. Ali Samuel podia dizer: eu não vou. Mas na mesma hora o Senhor falou a Samuel: leva um novilho contigo, que lá você fala que você vai oferecer um sacrifício. Então, ou seja, o Senhor, Ele é Deus de estratégia. Aquilo que você acha,
aquilo que você acha que se você for não vai dar errado, o Senhor ele dá estratégia. Porque ele deu para Samuel aquela estratégia. Samuel, ele foi. Chegando lá, vieram os guardas daquela cidade, né? Vieram perguntar se ele veio em paz. E ali ele falou que ele veio oferecer sacrifício para ali em Belém, era em Judá. Por isso que fala que Jesus, filho de Davi, porque Davi é de Belém e Jesus também é de Belém, e por conta da analogia também, genealogia. E quando chegou lá, aqueles guardas vieram de encontro a Samuel, perguntou se a vinda dele ali era de paz, e ali ele explicou que ele ia até a casa de Jessé, pai de Davi e de outros filhos também. Chegando lá, acredito que Samuel ficou com medo, mas como eu falei, o Senhor lhe dá estratégia. Se Samuel não tivesse aquela estratégia, talvez aqueles guardas podiam ter feito mal a ele. E a Bíblia nos dizer que Samuel ele vai até a casa de Jessé. Jessé tem 8 filhos, a Bíblia fala. 8 filhos Jessé tem. E 3 mais velhos, Eliabe, Abinadab e Simeia. A Bíblia nos dizer que quando ele chega lá, ele vê logo Eliabe. Aí ele fala, é esse. É esse que eu escolhi, é esse que Deus escolheu. É esse que eu vim para ungir. Mas ali o Senhor fala, não, Samuel, você vê pelos olhos, eu escolhi o coração. E não é diferente. Muitas das vezes, somos pequenos, muitos não tem doutorado, não tem mestrado, e quando tem uma pessoa que tem, acha que aquela pessoa é escolhida. Não, eu não sou escolhido. Mas não foi diferente, não foi isso que aconteceu. O Senhor explicou, o Senhor não vê aparência, o Senhor vê o coração. Abinadab, o do meio, né? O segundo mais velho. Veio Abinadab? Não, também não é. Veio também Simeia, também não é. Aí foi todos os filhos. Aí Samuel olhou assim para Jessé e falou, Jessé, você tem mais algum filho? Ali ele olhou e Jessé falou, olha, eu tenho. Ele está lá no pasto. Ele está lá no pasto cuidando das ovelhas, das minhas ovelhas. E ali Samuel olha e fala assim, nós não vamos comer enquanto ele não chegar. Então, ou seja, tem coisas que é para você. Tem coisas que é para você fazer. Pode acontecer como aconteceu com Saul. Por as atitudes dele, ele perdeu. Mas nós temos que entender que nós temos que ser obedientes à voz de Deus. Porque ele nos honra. E a Bíblia nos dizer que ali ninguém comeu, ninguém sentou na mesa enquanto Davi não chegava. Enquanto Davi não chegava, ninguém comia. Enquanto Davi não chegava, ninguém sentava na mesa. E a Bíblia nos dizer que ali chegou Davi. E ali o Senhor falou, olha Samuel, é esse. O menorzinho, o branquinho que era ruivo, pequeno. Você vai ver nos estudos que Davi tinha de 15 para 16 anos. Só que ele era pequeno diante de Golias, né? Porque Golias era gigante. E a Bíblia nos dizer que ali o Senhor falou que era ele. O Senhor falou que era ele. E ali Samuel ungiu Davi. E Davi foi ungido a rei. Acredito que eles ficou olhando falando, não, como assim? Olha eu, todo formoso, Eliabe, né? Que era o mais velho. Nossa, tão formoso. E ele vai escolher Davi. Só que era Deus dizendo, olha, eu não vejo pela aparência. Eu não vejo pelo que você vê. Eu vejo o coração. Eu vejo aquilo que está dentro. E ele não é muitas das vezes pensamos que não somos capazes, mas Deus ele não vê a nossa capacidade, porque Ele capacita. Ele é o Deus que capacita no meio do processo. E a Bíblia dizer que passando um tempo, chegando um tempo, como eu falei, os filisteus, ele começou a terrorizar o povo de Israel, e como o gigante Golias começou a afrontar, começou a falar bobagens, e a Bíblia dizer que um certo dia, Eliabe, Abinadab e Simeia estavam lá, como eles eram os mais velhos, eles se alistaram no exército de Saul. E a Bíblia dizer que Samuel, Jessé, falou, Davi, leva esses pães e esses... Cadê? É uma comida, é um mantimento para eles. E ali a Bíblia dizer que Davi foi levar mantimentos. E quando ele chega lá, aquele filisteu ele estava afrontando o exército de Israel. Aquele filisteu estava afrontando o Deus de Israel. E a Bíblia diz aqui no versículo 17, no capítulo 17, versículo 26. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu
e acabar com suas provocações contra Israel. Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Ali ele perguntou para um dos soldados de Saul. E é bom dizer que aquele soldado conta para Saul e Saul manda o chamar. Aí quando chegou lá, Davi pequenininho chegou a Saul: vou derrotar esse gigante aí. Não derrotar. E ali Saul falou: não você é pequeno, não. Mas ele falou: não, Saul, ele está desafiando Deus de Israel. E ele é maior de todas as coisas. E ali Saul falou: tá bom. Aí Saul pegou a armadura e colocou nele. Achando que Davi pequenininho ia conseguir abrir aquela armadura. E é bem dizer que ali Saul dá aquelas armaduras, Saul, aí Davi, não posso usar isso. E ali ele tirou as armaduras e ele não precisava daquilo. Então Saul ele pode ter olhado: meu Deus, esse menino vai morrer. Esse menino está sem armadura. Esse menino não tem armadura. Como que ele vai derrotar esse gigante? E ali é Deus dizendo: olha, você vê a aparência, mas no mundo espiritual Davi ele está revestido com as armaduras de Deus. Davi ele está revestido com as armaduras de Deus. E ali Davi falou: eu vou derrotar esse gigante. Chegando no campo de batalha, antes disso, Davi ele desceu. A Bíblia fala que ele foi no riacho buscar pedras lisas. E é um negócio interessante que eu estava no banho e Deus falou: riacho, você nunca vê riacho em montanha, no topo de montanha. Sendo porque aqui não fala que ele desceu, mas você nunca vê riacho no topo de montanha. E quando ele foi no riacho, lá estava a arma que ele ia utilizar para derrotar o gigante. E ele desceu. Ele não subiu, não fala assim, é porque você nunca vê ninguém falando ele subiu até o riacho. Sempre fala ele desceu. O povo aqui que mora em roça fala que vai no rio: eu vou descer no rio, eu vou ao rio. E foi o que aconteceu com Davi. Davi, ele desceu ao rio. Muito interessante. Aí, o que nós temos que entender? Quando Davi desceu, ele lá tinha a arma que ele ia utilizar para derrotar o gigante. Então, ou seja, para você encontrar a arma que você vai derrotar o gigante, é descendo. Jeremias 18, Jeremias, desce a casa do oleiro, que eu falarei contigo. E foi o que aconteceu com Davi. Davi, ele desceu no riacho e ele pegou a pedra. E a pedra que ele utilizou para derrotar o gigante foi essa. Então, ou seja, busca o Senhor, desça na adoração, desça no jejum, porque é lá que o Senhor vai te dar a sua arma que você vai derrotar o gigante de cada dia. É lá que o Senhor vai te dar forças. É lá que você vai ver o sobrenatural de Deus. Golias, ele vinha toda tarde durante 40 dias seguidos, toda tarde e manhã afrontar. Aí Davi chega lá, aqui no 41 onde eu li, e com seu escudeiro, Golias, e com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, indo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: por acaso sou cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? Golias deve ter olhado aquela situação e disse: não, esses caras estão me confundindo com outra coisa. Olha quem ele manda para me afrontar. E não é diferente. Ele olhou, como eu vou ter que frisar isso, ele olhou pela aparência. Deus, ele não vê pela aparência. Ali, Davi, ele não viu Jesus na frente de Davi. Ele não viu Jesus na frente de Davi indo lá com toda a força. Só viu Davi pequenininho, mas ele não sabia quem estava à frente de Davi. E ali ele ficou zombando, ficou blasfemando contra o Deus de Israel. E Davi, ele não gostava não do que falava de Deus. Davi, o menino era bravo. E ele diz assim, e Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel que você desafiou. Davi, ele não falou que ele ia fazer acontecer, ele não falou que ele ia fazer, ele falou de Deus. Você está desafiando o exército de Deus e ele vai me dar você. E a Bíblia vai dizer que Davi ali, Golias, acredito eu, que Davi ali Golias, acredito eu que ele ficou muito mais bravo e foi com toda a força. Mas ali foi aonde Deus honrou Davi. E é algo interessante porque,
Se Davi, na hora que Jessé tinha pedido para ele levar os mantimentos para os irmãos dele, se ele não tivesse ido, talvez essa história não podia ser contada. Jesus. Porque o Senhor, Ele usa de mínimas coisas para que coisas grandes venham acontecer em nossas vidas. Se ele não tivesse ido, talvez não ia ter a história de Davi e Golias. Porque são coisas mínimas que Deus ele faz história, que são coisas mínimas que Deus faz acontecer. E não foi diferente. Então, o Senhor ele usa coisas mínimas para que nós venhamos fazer, que nossa mente é mínima, né? Porque para Deus, as coisas mínimas são coisas grandes. E ali ele foi e aconteceu. Davi tirou a pedra da funda e lançou a Golias. E pegou na fronte, na testa de Golias. E Golias morreu ali. Golias morreu e Davi foi honrado. Acredito eu que quando Davi derrotou o leão, derrotou o urso, ninguém via, mas é aquilo que fala em Mateus 6,6: entra no teu quarto, fecha a porta, fala comigo em oculto, que em secreto eu vou te honrar. Ninguém viu Davi derrotando o urso e o leão, mas viram ele derrotando Golias. Então, o Senhor, quando você ora, quando você busca o Senhor, Mateus 6,6, Ele te honra em público. Foi o que aconteceu com Davi. Davi, porventura, quando ele estava cuidando das ovelhas, talvez ele olhava, meu Deus, como o louvor do Pedro falou, ninguém me vê, eu estou aqui, ninguém me vê. Davi podia olhar e falar, olha, ninguém tá, mano, quando eu chego em casa não tem nem comida para comer, todo mundo já comeu. Mas ali Davi não estava, Deus estava olhando para Davi. Calma, tenho coisas grandes para você, Davi. Calma. E é o que o Senhor está falando com cada um que está aqui nessa noite. Calma, eu tenho algo grande para você. Mas para você chegar aí, você vai precisar passar por algo aqui, outro ali. Mas eu vou te honrar, Davi. E quando olha, o menininho que ninguém conhecia, o menininho que tocava para Saul harpa, o menininho, a Bíblia diz que mais na frente Saul tem inveja dele. Saul tem inveja. Então, ou seja, muitas das vezes quando o Senhor nos levantar, muitos vai ter inveja. Porque a vida do crente é assim, é uma prova em cima da outra, até a volta de Deus. Aí ele derrotou o gigante, mas veio outra prova, perseguição. Por quê? Porque é assim que acontece em nossas vidas. Nós temos que entender que quando nós estamos com Deus, tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil. Mesmo com perseguição, com processo, Davi continuou. Davi, Eliabe, os irmãos dele, podiam olhar para ele assim e falar, olha, meu Deus, quando ele foi ungido, esse menininho ungido, não, era para ser eu formoso, cabelo bonito, forte. E ele podia ter olhado, mas não. O Senhor, Ele vê diferente. Então hoje o Senhor, Ele está chamando Davi nessa noite. O Senhor, Ele está chamando Davi nessa noite. Não sei se tem pessoas passando por esse mesmo processo, ao qual ninguém dá nada, mas o Senhor está falando, calma, é só um processo. Calma, vai passar. Calma, eu estou na frente. O gigante está lá afrontando, não, vou te pegar, não sei o quê. Calma, usa a palavra de Deus, porque Ele é fiel. Ele é fiel para fazer aquilo que para nossos olhos é impossível. Amém? Amém. Beleza, minha rica oportunidade em nome de Jesus.